Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Marisa Morning, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Eu venho aqui para a gente comentar as notícias. E eu quero saber de vocês, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho com o meu áudio, se vocês estão me vendo, se a gente já pode começar as fofocas do dia. Bom dia, deixa eu ver aqui, ó, pessoal de Aracaju, Rio de Janeiro, Pernambuco, tudo certinho, Guaramirim, Itapecerica, ó, tudo ok com som, Olinda, Esteio, aqui onde cancelaram a Expo Inter, né, eu dei a notícia semana passada, São Sebastião do Paraíso, Jardim Catarina, Itanhaém, Sorocaba, Salvador, pessoal do Brasil inteiro, e também do mundo inteiro, sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos mais de 1.000 pessoas aqui na nossa transmissão no YouTube. Muito obrigada pela presença de todos. Lembra sempre de fortalecer a nossa amizade aí, né? Dando like, comentando, compartilha bastante o vídeo para ver se a gente consegue furar a bolha e passar informações aí para o pessoal que a extrema imprensa não vai passar, e se passar vai ter aquele viés, né, esquerdista, progressista. Deixa eu abrir a minha pauta aqui. Bom, eu tenho notícias do Rio Grande do Sul, né, sobre o nosso querido Eduardo Leite, o governador que está enlouquecido aí, querendo aumentar cada vez mais o distanciamento social, pegou a caixinha de giz de cera dele, resolveu colorir o mapa de vermelho um pouquinho mais, não estava suficiente. Lá no Rio de Janeiro já estão voltando as atividades, abriram os bares e parece que o pessoal não curtiu muito a visita da fiscalização. Nós temos um padre comunista falando um bando de groselha na missa, temos também a EBC, né? A EBC, a Agência de Comunicação do Governo, que deu uma esquerdada para variar. Temos aí a maldição do MEC, que eu quero comentar com vocês, com essa história de Decotelli, de FEDER. Vai ter uma votação importante aí nos próximos dias sobre o Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Teve um vídeo que viralizou aí, pessoal, de um cara descendo a escada, fugindo da Polícia Federal. Eu vi algumas pessoas noticiarem que era no episódio da Lava Jato do Serra, mas não foi. Vou falar com vocês, comentar brevemente sobre o Oswaldo Eustáquio, o jornalista que insistem em chamar de blogueiro. Já falei em outros vídeos o porquê eles estão fazendo isso, tem um porquê sim. Ontem, no final já da tarde, noite, eu postei um vídeo comentando um pouquinho sobre o Oswaldo Eustáquio e sobre o Ângelo Coronel. Então, quem não assistiu, assista depois o vídeo que eu postei ontem. A gente tem aqui uma notícia boa para começar, o recorde de curados no Brasil. Tem a Lava Jato, né, o Moro enlouquecido, cada vez mais esdrúxulas as declarações dele. Temos aí
uma votação que parece que vai aumentar o número de verba, o valor da verba para candidatos negros. Então, o critério agora é a cor da pele. Nossa, que legal. E o nosso Paulo Guedes anunciando privatizações aí para os próximos 90 dias. Esses são os assuntos da nossa live de hoje. Eu vi que vocês já estão comentando. Então, antes de eu começar, deixa eu ver o que vocês já estão falando aqui no Superchat. Vamos para a primeira rodada do Superchat de hoje, assim que atualizar aqui o negócio. Ah, meu Deus, está demorando. Tá ruim, tá ruim. Parece que o YouTube não quer cooperar comigo hoje, mas tudo bem. Uai, vamos lá. Aqui. Atualizei. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora sim. Nós temos aqui o Alexandre Salles Baiense na área desde o primeiro episódio. Obrigada, Alexandre. E o Eloy Mauri, que diz bom dia e boa semana a todos. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, porque só com Deus no coração mesmo para aguentar tudo isso que está acontecendo. Vamos começar com uma notícia boa, né? Porque a gente está numa onda, assim, numa bad vibe. Uma bad vibe. Então, eu vou começar aqui com uma notícia boa. Deixa eu abrir para vocês. A notícia vem lá da Revista Oeste. Já recomendei várias vezes para vocês o site deles. Gosto muito. Aqui, dividindo a tela com vocês. Estão vendo aí? Olha só. O Brasil tem o maior número de recuperados da Covid-19 do mundo. Dados da Universidade Americana Johns Hopkins apontam que o país... apontam que é algo que me incomoda profundamente, vocês sabem, né? Quem aponta, aponta para, não aponta que. Pelo amor de Deus, jornalistas do Brasil, parem com essa novilíngua. Apontam... mostram que o país tem mais de 1 milhão de recuperados. De acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, referência mundial em monitoramento da pandemia, o Brasil alcançou neste domingo, dia 5 de julho, a marca de 1.013.951 pacientes recuperados. O país é o primeiro da lista do total de recuperados no mundo. A lista dos 5 países com mais pacientes recuperados no mundo, segundo a Johns Hopkins. Aí vocês estão vendo, né? Brasil, Estados Unidos, aí depois vem lá atrás Rússia, Índia e Chile. O painel que contabiliza o número de recuperados da Covid, divulgado pela Universidade Johns Hopkins, não coincide com os dados do Ministério da Saúde. Que estranho isso, né? Neste domingo, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de recuperados no Brasil é menor. Agora, vai entender o que raios acontece lá naquele Ministério da Saúde. Atenção, Pazuello, vamos arrumar isso aqui. Ajuda nós, porque tá difícil, né? Tá difícil. A gente já tem aí toda a grande mídia, os jornalistas, né, empoderados, todo mundo jogando contra, aí vai lá o Ministério da Saúde e me dá uma dessa. Pô, aí fica complicado, né? Por favor, vamos arrumar isso daí. Vamos ajudar o pessoal. E a notícia que eu tenho agora sobre o tempo, que eu sempre falo para vocês como tá o tempo, né? Agora aqui não tá frio, não tá tão frio, tá fazendo 12 graus, mas, meus amigos, tem uma previsão aqui, pessoal do Rio Grande do Sul, fiquem alertas, a notícia vem lá do NH. Novo ciclone vai atingir o estado e previsão é de muita chuva na região. Algumas cidades terão em 24 horas chuvas de quase 2 meses, alerta a Metsul. Então, atenção, gaúchos, vai chover muito. O tempo tá mesmo com uma cara de bunda, né? Uma cara de bunda e vai chover ainda mais. Mas no inverno isso é comum, tá, pessoal? Não tem nada de tão extraordinário. Aqui no sul a gente já tá acostumado com isso. E temos também o querido governador tucano, amiguinho do Joãozinho Tranca-Rua lá, pegou os giz de cera esse final de semana e resolveu botar um pouquinho mais de vermelho no mapa.
Olha aí a notícia. Governo do Rio Grande do Sul recebe 37 pedidos para que municípios saiam da bandeira vermelha no distanciamento. E aí aqui tem um mapa para vocês, ó. De 7 a 13 de julho, ou seja, nessa semana, ele pintou quase a metade do mapa do Rio Grande do Sul de vermelho, porque ele quer que as pessoas fiquem em casa, como se a gente não estivesse acostumado todo o inverno aqui no Rio Grande do Sul a ter um aumento de procura nos hospitais devido a problemas respiratórios. Isto acontece todo ano. E nunca houve essa palhaçada de ficar fechando todo o comércio, tá? Impedindo as pessoas de trabalhar, e ele aumentou as medidas restritivas. Agora não pode ir em parque, tem horário para comprar coisa no supermercado, não pode estacionar em lugar não sei o quê. E o que ele está querendo fazer? Quebrar o Estado para vender para os chineses? Não sei, é uma pergunta, né? É uma dúvida. Eu também quero saber aonde está a bancada gaúcha? Aonde está a bancada gaúcha que eu não vejo se movimentar para pelo menos fazer um barulho quanto a esses absurdos aqui? Estou chamando a atenção, já entrei em contato com algumas pessoas aí, não tive retorno. Eu quero saber quando é que a bancada gaúcha vai finalmente acordar e se mexer para defender os seus eleitores, porque a gente está tendo o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de propriedade, tudo cerceado com esse governador maluco, que está querendo impor uma medida, sabendo que todo inverno a gente está acostumado a ver cenas de hospitais lotados na televisão. Isso não é uma coisa de agora. Então, por favor, vamos se movimentar aí, bancada gaúcha, né? Tá difícil. O que mais que eu tenho aqui de notícias? Inclusive, até os aliados estão divergindo dessa loucura aí do Eduardo Leite. Olha só essa outra matéria que eu achei aqui para comentar com vocês, lá do Correio do Povo. Correio do Povo, aquele jornal sensacional, né? Sensacional, um jornalista melhor do que o outro. Então, aqui, ó, Correio do Povo. Aliados divergem de estratégia do governo para conter a pandemia. Base não tem movimento coordenado em defesa da aplicação das medidas de distanciamento. Partem de dentro, mais do que de fora do governo, a puxada de orelha nesse momento, ó, mais do que de fora. As resistências e oposições que pressionam o governador Eduardo Leite, do PSDB, em sua política de enfrentamento ao coronavírus e, em particular, o modelo de distanciamento controlado implementado pela administração tucana. A tal ponto que a situação do Rio Grande do Sul, nessas semanas mais difíceis da disseminação da pandemia, é descrita por políticos experientes como uma versão suave do que a população já assiste a nível nacional. Uma sobreposição de práticas e discursos antagônicos que confundem a sociedade. Enquanto Leite voltou a solicitar que a população adote um isolamento maior e as rodadas recentes do distanciamento controlado evidenciaram a piora do quadro do Estado, para deputados, prefeitos e vereadores, lideranças políticas e econômicas que compõem seu contingente de apoio, silencia ou se manifesta em sentido contrário. E a gente está precisando de menos silêncio e de mais manifestações em sentido contrário, né? Na prática, não existe um movimento coordenado do bloco político que forma o governo a trabalhar a favor da manutenção do isolamento ou de medidas que restringam atividades como modo de minimizar a situação de exposição à doença. Entre correligionários, deputados e prefeitos dos maiores partidos governistas, como MDB, PP e PTB, ou mesmo o PSDB e o PSB, via de regra, alternam três posturas. Ouvem calados as recomendações de fatias do eleitorado e setores empresariais que são contra o distanciamento, prometem se empenhar junto ao governo para diminuir as restrições ou criticam abertamente a manutenção das regras de fechamento. E aí segue a matéria, depois se vocês quiserem ler mais, entrem lá no site do Correio do Povo, mas é um absurdo total. A gente sabendo que isso é sazonal, todo inverno acontece, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, e tá lá o Eduardo Leite
impedindo as pessoas de trabalharem, cancelando a Expo Inter. O estado aqui já está quebrado, depois de muitas administrações petistas, né? Para quem não sabe, aí no resto do Brasil, o Rio Grande do Sul tem um certo fetiche com o PT também. Vale lembrar, ó, da Manuela Dávila, Tarso Genro, Luciana Genro, pessoalzinho, Maria do Rosário. Da onde é que vocês acham que surgiu essa gente? Daqui do Sul. Olha que vergonha. Pois é, aqui no Sul a coisa é bem vermelha, tá, pessoal? Bem vermelha mesmo. Bom, e já que a gente está falando em distanciamento social, né? Lá no Rio de Janeiro, depois que começou, casualmente, né? Depois que começou essa história de denúncias a respeito de medidas duvidosas de hospitais de campanha que era para ser construído, não foram construídos, superfaturamento de obras e todas essas coisas, o governador do Rio de Janeiro, o pessoal lá do Rio de Janeiro, São Paulo também, está voltando aos poucos à atividade, com algumas restrições ridículas, né? Eu assisti esse final de semana aí, que em São Paulo parece que os bares só vão poder operar com 40% da capacidade. Olha só que palhaçada. Um monte de regra idiota, só pode tantas pessoas por mesa, só pode isso, só pode aquilo. Mas enfim, no Rio de Janeiro também os bares abriram e olha só o que aconteceu. Fiscais sofrem ataques, oh meu Deus, ataques, os antifas não atacam, né? Os antifas, eles protestam. Agora, se você reclamar, você está atacando. Ao reprimir aglomerações em bares do Rio, veja flagrantes. Aí o Fantástico, aquele lixo daquele programa, fez uma matéria, pelo que eu entendi, ó. O Fantástico acompanhou uma ronda da vigilância sanitária na noite deste sábado na cidade e flagrou intimidações. Será que as pessoas imaginam qual é o risco de contaminação em ambientes como esses? Quais os riscos? E é aquele velho jogo de palavras que eu já alertei para vocês. Peraí, deixa eu, aqui. Aquele velho jogo de palavras que eu já alertei para vocês. O risco de contaminação. Gente, uma gripe tem um alto índice de contaminação, de contágio. Mas o problema não é esse. O problema é as pessoas vão se contaminar, vão ter uma gripe, vai passar, vão desenvolver anticorpos, tá? E daí? E daí? É isso que eles não falam. No Rio de Janeiro, bares e restaurantes reabriram essa semana depois de mais de 3 meses fechados. 3 meses. E no início, lá no início, em março, quando a gente, aqui os conservadores, na internet, porque na grande mídia nós não temos voz, né? A gente alertava, porque qual foi o início dessa história? Não, nós vamos aqui só fechar por umas 2 semanas para construir uma estrutura, para não colapsar o SUS, como se o SUS fosse uma maravilha e já não estivesse colapsado desde sempre, mas tudo bem. E aí depois vai poder voltar ao normal. 3 meses se passaram. 3 meses se passaram. E continua a palhaçada. E aí, quando resolve reabrir, ainda vem, só pode 40%, não pode sentar aqui, não pode conversar com esse, tem que ser assim, tem que ser assado. Uma palhaçada sem fim. Mas parece que em alguns lugares a pandemia foi ignorada. Teve aglomerações nas calçadas, muita gente sem máscara e ameaças contra fiscais. As imagens chocaram o país. Chocaram o país quem? Chocaram o pessoal que vive nessa bolha aí dos maravilhosos, dos intelectuais, dessa beautiful people, essa gente que vive numa bolha, que não sabe o que é ter que trabalhar de dia para comer de noite. Essas pessoas aí ficaram chocadas. A população, o povo, no geral, não. O povo, no geral, está entendendo que vai morrer de fome. A gripe não vai matar, mas a fome, o desemprego que já está batendo. Eu vi uma notícia semana passada que mais da metade da população está sem emprego, e para cada emprego formal que é perdido, as estatísticas mostram que 2 informais são perdidos, porque se as pessoas não têm trabalho, elas não compram no camelô, na banquinha da esquina, não estão circulando, e para essas pessoas que não têm um trabalho formal é ainda pior, porque é essa situação que eu acabei de descrever, elas trabalham de dia para comer de noite, e tem muita gente escolhendo entre pagar o aluguel e comprar comida, e daqui a pouco não vai ter muita escolha, né, porque o despejo uma hora vem. E aí eu quero ver como é que eles vão fazer. Será que as pessoas imaginam qual é o risco de contaminação em ambientes como esses? É aquilo que eu falei.
Contaminação não é letalidade, são coisas diferentes. Eles usam esse jogo de palavras para apavorar a população. Qual é o problema? O problema é pegar uma gripe ou o problema é pegar uma doença fatal e vir a óbito? Né? É esse joguinho de palavras irritante. Quais os riscos para quem não está nem aí para o novo normal? O novo normal é uma forma de controle social, de tornar as pessoas cada vez mais obedientes para a implementação de um governo mundial único. Esse é o novo normal. Fazer você ser idiota o suficiente para entregar sua liberdade de bandeja na mão dessa gente. O Fantástico acompanhou uma ronda da vigilância sanitária na noite deste sábado no Rio e flagrou intimidações. Intimidações, eu não quero nem abrir o vídeo, mas deve ser o pessoal dizendo, não vou fazer, a vida é minha, quem cuida da minha saúde, da minha vida sou eu, o Estado não tem que mandar na minha vida particular. Deve ter sido isso. Os fiscais dizem que em um bar não seguiu as regras de higiene e distanciamento e um homem que se identificou como cliente decide tirar satisfação. Vamos ver aqui o diálogo. Homem, não vai falar com seu chefe, não? Mulher dele, a gente paga você, filho, seu salário sai do nosso bolso. Olha só, um momento de lucidez. Ele de certo, acha que o dinheiro do salário dele brota de uma árvore. Ele nem sabe, não tem nem noção. Homem, cadê a sua trena? Quero saber como você mediu sem trena. Ótima pergunta. Aí o fiscal, tá, cidadão. E a mulher diz, cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Ah, estão tomando uma ruim, é? Pois é, eu acho que essa, vamos dizer assim, rebeldia do povo vai aumentar. Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. A gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, a gente pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, todas as pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Então, tá aí, né? O pessoal já começou a sentir o gostinho de liberdade, era esse o medo deles, e a tendência é cada vez mais afrouxar essas medidas patéticas, gente. Patéticas, tá? Querendo separar casal, botar ali 2 metros de distância entre casal que dorme junto de noite, ou então, o que eu acho mais ridículo ainda, é no restaurante. Aí tem a plaquinha, tu vai lá no restaurante, aí tem a plaquinha, só pode entrar com máscara. Aí tu dá 2 passos, senta na mesa e tira a máscara. Que coisa idiota. Só quem é muito, muito burro mesmo para não entender a palhaçada que são essas tais medidas aí. Eu vou para mais uma rodada de superchat aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Eu nunca consigo dizer esse nome porque é muito difícil. Para quem quer saber, a música é The Bomb Run, de Laurie Johnson. Gostaram da musiquinha da abertura, né? Eu gosto dessa musiquinha também. Eumariaki. Ruiva, aqui em Salvador, Bahia, teremos um candidato conservador à prefeitura, Dr. César Leite. Como faço para te apresentar? Beijos soteropolitanos. Faz assim, ó. Manda um e-mail para mim com os dados dele, eu vou dar uma pesquisada, ver o que tem de material dele na internet, como é que ele pensa, né? Porque às vezes a gente tá meio ressapiado com esse negócio conservador, né? Joyce, MBL. Eu tenho que ver o que essa pessoa pensa. Jack Bonfim. Ontem vi uma propaganda da Foice dizendo que era contra a ditadura e a favor da democracia. Fiquei na dúvida se estavam contra o STF ou o Bolsonaro. Então, eles acham, né, que o Bolsonaro é um ditador horrível e que o STF é muito democrático. Esse pessoal aí. E sem contar que eles ficavam reclamando, né? Não, por causa que a censura, o Bolsonaro não vai mais assinar a folha, isso é uma censura. Eles vão ver censura quando for aprovado o PL 2630. Reforço o convite, assistam o vídeo que eu postei ontem no fim do dia, que lá eu explico bem direitinho, tintim por tintim, quais são os próximos passos, porque é assim que se desenvolve em todos os países ditatoriais a censura. E isso vai chegar nas redações de jornais também, e o pessoal já está começando a se dar conta, até a extrema imprensa já está reclamando. Wesley Santos.
Prof. Paula, sou aluno de licenciatura em computação, 7º período, e compartilhei o seu vídeo, Oswaldo e Ângelo, para o meu colega de faculdade via Telegram. Esse vídeo mesmo que eu estou falando. Espera a resposta, vamos ver, né? Ou se ele vai dizer que é fake news. Serão Júnior, precisamos vetar o PL 2630. Então, ele está lá na votação, agora ele vai ir para a Câmara, né? Vamos ver qual vai ser a votação que vai ter lá, e aí depois vai para a sanção presidencial. Vamos acompanhar isso daí. T800 está dizendo que adora os meus vídeos. Muito obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora nós já estamos em quase 4.000 pessoas na live. Obrigada pela presença de todos. Lembra de curtir, compartilhar, comentar. Isso é realmente muito importante. Por isso que eu peço. Essa é a maneira que o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo. E recomenda o meu canal tanto para vocês quanto para outras pessoas, né? Então, essa é a maneira que a gente tem aí de tentar furar a bolha. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, gente, eu vi isso daqui, um padre, eu fiquei abismada. Olha só o que ele fala em plena missa, gente. Os católicos devem estar se revirando depois de ter visto isso. Olha só. Padre Edson, nem sei de onde que ele é. Peraí. Deixa eu aumentar aqui o volume. Presta atenção. Opa, peraí, deixa eu tirar o áudio do YouTube aqui. Olha só o que esse padre fala. Em plena missa, tá? Detalhe, em plena missa. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale aqui o quê? Aquilo que todos falam. Ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Que isso que aconteceu? Sem comentários, né? Sem comentários, mas eu vou comentar. Seguinte, a pessoa sai de casa, vai até a missa, ao culto, querendo escutar a palavra, ouvir sobre Deus, aí chega lá e vê um padre comunista falando sobre política no púlpito. Eu, particularmente, sou contra abordar assuntos políticos no púlpito. Eu acho que aquilo ali é um lugar sagrado, que deve se falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. As pessoas foram até lá para ouvir sobre Deus. Aí vê um padre falando sobre política, não apenas sobre política, dando falso testemunho, cometendo pecado, dando falso testemunho, falando que Bolsonaro é bandido e que quem votou nele deveria se confessar. Olha o nível que chega a infiltração comunista em todos os lugares. Que vergonha, que vergonha. Para todos os católicos, para todos os cristãos, isso é uma vergonha. Jamais um púlpito na igreja deveria ser usado para falar sobre política. Essa é a minha opinião. Agora, para mentir, dar falso testemunho sobre o Bolsonaro, dizer que ele é bandido, mentindo, dizendo que não tem um ministro da saúde, tem lá o Pazuello, né? Tem lá, mas tem, mentindo, levantando falso testemunho. É revoltante ver um negócio desses. Realmente revoltante. E não bastasse a história que aconteceu na igreja, olha só o que a EBC publicou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. E aí depois a gente entra na pauta principal da live, que é a história da maldição do MEC, a maldição do MEC. Então, olha só, isso aqui é o site da EBC, Agência Brasil, tá? Empresas boicotam publicidade no Facebook por discurso de ódio. Meu Deus do céu, o nível de alienação, o Facebook é a rede social
que mais censura os conservadores. Tá? Eu ainda consigo falar o que eu penso no Twitter, no Instagram também consigo, nunca sofri nenhuma, se bem que o Instagram é do Face, né? Mas no Face, eu já várias vezes, tanto é que eu desisti de usar, eu uso mais para divulgação, e agora que eu estou fazendo a transmissão simultânea. Aí, olha só a matéria, o que diz. Diversas empresas iniciaram nessa semana um boicote ao Facebook, anunciando que deixarão de veicular anúncios publicitários durante o mês de julho na plataforma e em outros apps controlados pela empresa, como o Instagram. A recusa foi motivada pelo que consideraram a incapacidade da rede social de lidar com o discurso de ódio, desinformação e conteúdos de incitação à violência. Ou seja, traduzindo aqui, as empresas globalistas que estão mais preocupadas em moldar os comportamentos das pessoas, em moldar a sociedade, do que em vender os seus produtos, né, atender a sociedade, porque essa deveria ser a preocupação do empresário, atender a demanda do mercado e não ficar dizendo o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai dizer. Acha que o Facebook não está censurando o suficiente, sendo que a gente sabe que esse negócio de discurso de ódio, desinformação e conteúdos de incitação à violência são nomes que eles dão para ideias conservadoras. Tá? No fundo, a gente sabe que é isso. Continuando aqui. A medida foi incentivada pela campanha Pare o Ódio por Lucro, promovida por organizações da sociedade civil relacionadas a direitos civis e à promoção do debate público democrático na internet, como Anti-Defamation League, Sleep Giants, Free Press e Color for Charity. Agora, olha só, a EBC está dizendo que a Sleeping Giants, que é aquela que ficou perseguindo lá o Jornal da Cidade Online, que agora está no pé do Brasil Sem Medo, para desmonetizar os conservadores, porque eles não querem, eles não gostam de pluralidade de ideias, eles querem um discurso hegemônico esquerdista, e se a gente não usar os termos, as palavras, as ideias esquerdistas, aí é ódio, é ódio. A gente não pode pensar de uma maneira diferente da deles. Vem dizer que querem o pluralismo de ideias. A EBC está chamando essas organizações de discurso comunista de organizações da sociedade civil relacionada à promoção do debate público democrático na internet. Se isso aqui não é um escracho com a cara dos conservadores que elegeram o Bolsonaro, que pagam os seus impostos, que sustentam essa bosta, eu não sei mais o que é. Isso aqui, eu fiquei revoltada. Ainda depois falou aqui, ó. As entidades questionam a falta de ações da empresa para combater mensagens de ódio contra negros, somando-se às mobilizações do Vidas Negras Importam, além de outras abordagens como a negação do Holocausto. Peraí só um pouquinho. A gente está cansado de ver, eu já mostrei várias vezes aqui, cenas de pessoas brancas sendo agredidas pelo simples fato de serem brancas. E eles querem apoiar essa campanha de segregação social através da cor da pele. É isso mesmo, EBC? E segue aqui um show de absurdos deles falando aqui, um monte de coisas. Eu fiquei revoltada, principalmente porque é com o dinheiro do meu imposto ainda que eles publicam uma matéria apoiando a censura. Olha só, a gente tá perdido ou não tá perdido? Tá perdido, né? Tá perdido. Tá feia a coisa realmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou fazer mais uma rodada de superchat antes da gente entrar na pauta do MEC. Vocês viram aí que é uma maldição que tá acontecendo no MEC, né? Vou contar para vocês uns detalhes aí. Leandro Bezerra, aqui no Ceará, o governador Camilo Banana, do PT, viu que caiu em quase 75% o ICMS e o ISS, abriu todo o comércio de Fortaleza e de algumas cidades. Então, e aqui no Sul ainda, o Estado já está quebrado há tempo. Eu quero ver, quando começar a faltar dinheiro para pagar o funcionalismo público, o que vai acontecer? Aí eu quero ver, porque vai faltar. Já estava faltando, né? Ele já estava pagando parcelado. Aguardem. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Em agosto a coisa já vai começar a estourar.
Mari Pessoa. Nos ônibus, o povo anda feito sardinha em lata. Pois é. Pois é. Ricardo Ramos. Criei o Fórum Brasil Conservador. Pode divulgar? Então está divulgado aí. Fórum Brasil Conservador. Paulo JK Santista. Gente, saí da Igreja Católica em meados dos anos 90 por causa da politicagem e do discurso ideológico. E menos de Deus e NSJC. É nojento, né? O Ricardo Ramos aqui está dando o endereço do fórum, é conservadores.prosite.ws. Então, o endereço do fórum aqui que o Ricardo está pedindo para divulgar é conservadores.prosite.ws. Feita a divulgação aí, vamos falar sobre a maldição do MEC. O negócio é o seguinte, a gente sabe que a educação é um setor estratégico, que através da educação aí moldada por essas ideologias esquerdistas, que não são nem... O socioconstrutivismo, ele não é nenhuma metodologia, porque não tem um método socioconstrutivista, né? Tem ali várias filosofias e aí vai se adaptando, porque o aluno tem que ser o centro, porque a gente tem que pegar os saberes do aluno e através de temas geradores iniciar a alfabetização, mas não existe assim um método, faça assim, 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 assado, tá? E a gente sabe que dessa maneira não só os alunos se tornam analfabetos, né? Eles chegam até o final do ensino ali, do ensino médio, do ensino fundamental, analfabetos, quando eles conseguem ler o que está escrito, eles não conseguem entender. Então, é mais grave do que não alfabetizar. Isso daí torna as pessoas seres que não conseguem compreender, que não conseguem pensar, não conseguem nem raciocinar. Isso aleja a inteligência das pessoas, tá? O socioconstrutivismo, além de não alfabetizar, ainda torna as pessoas repetidoras de jargões, esses jargões aí que a gente está acostumado, né? O desenvolvimento sustentável, e esses jargões aí que ficam repetindo sem fim, e elas não conseguem nem pensar, elas não sabem nem o significado do que elas estão dizendo, se tornam papagaios, ficam papagueando. E o MEC, para quem não sabe, é o maior orçamento do governo. O quadro de funcionários da educação é o segundo maior, perde só para as Forças Armadas, né? Em primeiro lugar, as Forças Armadas, em segundo lugar, a educação. E é o maior orçamento do governo. Então, vocês acham que tem algum interesse aí, né, das entidades globalistas em ter posse aí, ter uma voz de decisão dentro do MEC, para ver quem é que vai comprar os livros didáticos, de quem é que vai ser comprado, quem é que vai escrever, o que vai ser escrito, o que não vai ser escrito, além de fazer esse capital político de um bando de pessoas retardadas que não conseguem pensar, que saem militantes do PSOL, de dentro das universidades, das escolas, eles ainda, por outro lado, conseguem lucrar muito, né, ganhar muito dinheiro. Então, a gente teve aí o Dilma Motelli sendo indicado, e olha só o nível da pessoa. Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. Olha só o que o Dilma Motelli fez. Isso daqui é no nível do ridículo, assim, olha só. Sem tomar posse, Decotelli inclui cargo de ministro da educação no currículo. É o taradinho do currículo, né? Ele adora encher o currículo dele lá de um monte de coisa. Professor Carlos Alberto Decotelli, que foi ministro da educação pelo período de 5 dias, incluiu a breve passagem no comando da pasta em seu currículo Lattes. Entre 25 e 30 de junho de 2020, atuou como ministro da educação no Brasil. Não, isso não é uma piada. Escreveu ele na sexta-feira, dia 3, na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Decotelli não chegou de fato a comandar o ministério. Desde o período em que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro até o dia em que entregou sua carta de demissão a pedido do Palácio do Planalto, recebeu uma série de contestações de universidades estrangeiras e da Fundação Getúlio Vargas, o que inviabilizou a posse do ministro.
O primeiro apontamento de inconsistências acadêmicas foi feito pela Universidade Nacional do Rosário, na Argentina. O reitor Franco Bartolatti disse que a tese de doutorado de Decotelli na instituição foi reprovada. A tese dele foi reprovada. Portanto, ele não obteve o título de doutor na instituição argentina. Em seguida, foi a vez da Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Também afirmaram que Decotelli não fez o pós-doutorado na instituição. Isso é meio óbvio, né? Se não tinha o doutorado, ele obviamente não pode ter feito um pós-doutorado. Apesar das inconsistências apontadas pelas universidades estrangeiras, além da acusação de plágio, não satisfeito com ter mentido pro doutorado, ter mentido pós-doutorado, ainda parece que fez plágio no trabalho. Pelo amor de Deus, o homem é uma farsa total. Jair Bolsonaro ainda cogitava manter Decotelli no Ministério da Educação, mas a nota da FGV contestando Decotelli o fragilizou ainda mais. Em nota, a fundação informou que Carlos Alberto Decotelli não foi pesquisador ou professor da instituição, apenas atuou como colaborador. Decotelli se pronunciou sobre todos os casos e disse que mudaria o currículo para dirimir quaisquer dúvidas. Agora, com o documento atualizado novamente, ele dá destaque à sua passagem no Ministério da Educação como ministro e como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pelo amor de Deus. Cargo que ocupou entre 5 de fevereiro de 2019 até 29 de agosto do mesmo ano. Então tá aí, né? É uma farsa total, porque infelizmente no Brasil, não sei como é que é no resto do mundo, mas pelo menos no Brasil é assim, as pessoas dão mais valor ao que está escrito no papel do que ao conhecimento que ela realmente tem. E esse Dilma Otelli, ele é um modelo típico, né, do brasileiro medíocre, que a única coisa que ele tem é o currículo, um currículo fake. Ele abre a boca para falar e é impossível que uma pessoa daquelas tenha se graduado numa universidade. Olha, é difícil de acreditar que ele conseguiu concluir o ensino fundamental, porque ele fala um bando de baboseira. São aqueles jargões que eu já falei para vocês, o desenvolvimento sustentável. É muito fácil hoje na faculdade a pessoa fazer um trabalho para ser ali elogiado pelos pares, como eles falam. É só encher o teu trabalho com aquele monte de jargões, né? Se é na educação, e pensar o aluno como uma pessoa que vive na sua realidade, trazer os saberes da sua comunidade para dentro da escola, para assim ampliar os laços. É só pegar e ficar enchendo desses jargões. Eu sei porque eu já estive lá, né? Saí porque realmente eu não aguento mais, sou uma pessoa que eu gosto de ir e estudar na universidade, e eu chegava lá e era uma palhaçada atrás da outra, e é por isso que eu não continuei, até porque o que eu quero estudar não pode ser estudado, né? Os conservadores não podem fazer um trabalho, eles são boicotados literalmente dentro das universidades, é por isso que a gente vê várias teses progressistas saindo aí, porque isso daí tem incentivo. Os conservadores, eles são literalmente censurados dentro das universidades. Já tem vários exemplos aí, teve a Ana Campanholo, teve vários exemplos de pessoas que são boicotadas por serem conservadoras na universidade. Ele precisa colocar isso no currículo para parecer que ele é alguém, porque é só uma casca de ovo frágil. Tu faz assim, ela quebra, e aí vem o Dilma Otelli falando um monte de besteira. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios e ouça o Dilma Otelli falar por 5 minutos, e é por isso que eu estava esperando tanto tempo para me pronunciar. Porque a gente lê, é formado aqui, fez isso, fez aquilo outro. Eu gosto de ver a pessoa falar, porque quando ela fala, por um tempinho ali, eu já pesco muita coisa. Então eu estava esperando ele vir a público, dar uma entrevista, falar alguma coisa. E na primeira ali eu já entendi que o cara é uma anta. Se ele cair de 4, ele sai pastando. E parece que ele ainda tá no MEC, né? Os absurdos não param. E aí, na sequência, que foi a última notícia que eu vi na sexta-feira, até me recolhi final de semana, fiquei recolhida mesmo, só entrava de vez em quando na internet para dar uma espiada se tinha acontecido mais alguma coisa, veio o anúncio do tal de Feder, o Feder. Mas
Ainda bem que começou a surgir um monte de coisas, eu me pronunciei lá, estava indignada com essa história de Feder, indignada, que o cara é aquele isentão, aquele globalista que no fim acaba favorecendo tudo aquilo que a gente há anos vem combatendo nas redes sociais, falando sobre a doutrinação nas salas de aula, denunciando o que acontece na educação do Brasil, e o cara é daquele time que acha que isso é tudo loucura, teoria da conspiração. Então, sinceramente, se esse homem fosse nomeado ministro da Educação, eu ia ficar muito, muito puta, apesar de saber que não tem grandes opções, infelizmente, né? Mas aí saiu a notícia aqui, ó. Está fora, diz Bolsonaro sobre Feder no comando do Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro disse a parlamentares na manhã deste sábado, dia 4, que não vai escolher o secretário de Educação do Paraná. Ainda bem, o Renato Feder, amiguinho do Joãozinho Tranca-Rua, desse pessoalzinho aí, beautiful people, para o Ministério da Educação. Está fora, teria dito chefe do executivo a interlocutores. Não tem ninguém ainda. Na conversa, de acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro brincou com o fato do nome de um indicado perder força quando sai na imprensa, ainda que favorito, porque passa por um raio-x. Apesar da lista de cotados, nenhum agradou o suficiente até agora. A escolha ficou para a semana que vem. Então, tem alguns nomes lá, tá? E eu, de novo, eu vou aguardar, eu não vou me pronunciar enquanto eu não tiver certeza ali, certeza é difícil, né? Mas enquanto pelo menos eu não estiver segura sobre a linha de pensamento da criatura. Então, o pessoal está pesquisando, tem um monte de gente de olho, eu estou de olho também, vamos ver. Mas aí, olha só como esse Feder é outro idiota, porque ele não foi nomeado por causa da pressão nas redes sociais. Ainda bem, né? Ainda bem que Bolsonaro ouviu os seus eleitores, que estavam extremamente insatisfeitos, ainda mais que uma das bandeiras da campanha do Bolsonaro foi, sim, acabar com essa doutrinação esquerdista que tem nas escolas. Aí vai lá e me bota o amigo do Joãozinho Tranca-Rua, todo mundo tava furioso. Aí vai lá o Feder e dá a seguinte declaração, aqui, ó, olha só, para parecer que, né, que ele é mais do que ele é, que é o que essa gente gosta de fazer. Renato Feder declina do convite para assumir o MEC. Nome dele já tinha perdido força após dossiê entregue ao presidente Jair Bolsonaro. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, rejeitou neste domingo, dia 5, do convite para assumir o Ministério da Educação. Então não foi a pressão dos eleitores, não, nada disso. Ele, o gostosão, que rejeitou. Em postagem nas redes sociais, ele confirmou que recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira. Daí ele postou ali, ó, recebi na noite da última quinta-feira uma ligação do presidente Jair Bolsonaro me convidando para ser ministro da Educação. Fiquei muito honrado com o convite que coroou um bom trabalho feito por 90 mil profissionais da educação do Paraná. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação, disse ele. Então ele quis sair ali por cima da carne seca. Segundo informações que circularam por aí, eu até vou ler a matéria para vocês, o que aconteceu não foi ele ter declinado, tá? Foi o pessoal fazendo pressão mesmo, e parece que quem teve um grande peso nessa história aí foi o Silas Malafaia. Vamos ver, eu vou pegar uma matéria aqui do Congressista para ler para vocês. Olha só, e parece que essa treta aqui é verdade mesmo, que foi isso daqui que aconteceu. Essa foi a real do que aconteceu. Ó, Silas Malafaia entra em ação e militares perdem força para a indicação do MEC. Por muito pouco, Renato Feder não foi nomeado como um novo ministro da Educação. E é quente isso aí, tá? Ele ia ser mesmo ministro da Educação, já estava batido o martelo. Quando soube que uma pessoa ligada ao empresário Jorge Paulo Lemann, aquele, né, da bancada Lemann, da Tabata, daquele pessoal,
estava prestes a ser anunciado por Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia movimentou sua assessoria e pediu para que lhe colocassem em contato telefônico com o presidente. Enquanto isso, pediu para deputados evangélicos levantassem a ficha de Feder. E me diz uma coisa, por que eles não fazem isso logo que um nome surge? Por que eles não levantam toda a ficha? Pelo amor de Deus, o pessoal no Twitter, com celular de tela quebrada, consegue fazer esse levantamento e ver o bando de bosta que tinha ali no passado esse cara. Como é que o alto comando lá, com todos os funcionários, toda a infraestrutura, não consegue fazer um simples levantamento a ponto de colocar o Dilma Botelho com acusação de plágio, com mentira sobre a qualificação dele? É de uma total incompetência, para dizer o mínimo. Incompetência para dizer o mínimo. Eu não sei se é incompetência, não. Não duvido que isso esteja sendo feito de propósito para queimar a imagem do presidente. Eu, se eu fosse ele, teria os 2 olhos abertos com essa história. Com o dossiê completo em mãos, Malafaia foi atendido por Bolsonaro em um telefonema e fez uma cobrança ao presidente da República, que ele não abandonasse suas crenças, que não abandonasse a palavra de Cristo. Então, Silas Malafaia resolveu ser mais direto ao ponto e praticamente exigiu que o presidente não colocasse à frente do MEC uma pessoa que defende a legalização das drogas, porque até isso apareceu lá no dossiê dele, né, para quem não sabe. Bolsonaro se mostrou surpreso com o que acabava de ouvir e pediu que Silas Malafaia explicasse melhor sobre o que estava falando. Foi aí que o líder da Assembleia de Deus mostrou o outro lado do currículo de Renato Feder, com uma ligação com o lema, a doação para a campanha do Joãozinho Tranca-Rua e bom trânsito com ferrenhos críticos do governo, como MBL, o Bumbum Livre e o Luciano Huck, além da boa relação com ONGs e sindicatos ligados a partidos de extrema esquerda. Aí não dá para aguentar mesmo, né? E ainda tinha gente dizendo, não, mas de repente, quem sabe, né? Não pode ser uma boa, não pode ser uma boa. Jair Bolsonaro ficou bastante irritado e fez um desabafo a Silas Malafaia. O presidente reclamou que pessoas do governo não estão passando informações completas como deveriam. E por que essas pessoas ainda estão no governo? Essa é a pergunta que a gente faz. Se as pessoas não estão passando informações completas, por que essas pessoas continuam nesses postos chaves? É essa a indignação do eleitorado. De acordo com a apuração feita por o congressista, essas pessoas são os generais Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, e o Ramos. O Braga Neto e o Ramos, sempre eles. É a primeira vez que se tem notícia de Bolsonaro reclamando dos seus 2 conselheiros mais próximos. E se eles não estão passando informações completas, como é que tu vai colocar essas pessoas como teus conselheiros? É uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender. Tem alguma coisa muito estranha nisso aqui. Outra informação levantada por o congressista é que o presidente Jair Bolsonaro está bastante nervoso com o fato de vários veículos da imprensa brasileira terem noticiado ao longo da sexta-feira que a nomeação de Renato Feder para o MEC já estava definida. Bolsonaro também acredita que essas notícias foram ao ar por informações passadas por Braga Neto e Ramos para jornalistas. Então, são eles que estão vazando, porque assim, a gente já viu o caso do Bebiano lá com o antagonista, né? Saiu o Bebiano, acabou os vazamentos. Será que são eles que estão vazando essas informações? E outra, não foi só isso. Teve vários deputados da base que postaram nas redes sociais dando os parabéns aí pro Feder. Então, não é bem assim. A informação estava confirmada sim. Estava confirmada sim. Corre nos bastidores do Planalto que a denominada ala militar do governo, encabeçada justamente por Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, trabalha incansavelmente para afastar Jair Bolsonaro dos seus apoiadores conservadores, que também são chamados de olavistas por esses militares. Acredita-se que o vazamento da informação sobre a nomeação de Feder foi motivada por esse objetivo. Assim, eu já ouvi isso algumas vezes, que esses 2 estão afastando Bolsonaro da sua base eleitoral. E a gente já viu esse filme
com o Bebiano. Era a mesma coisa, desde a campanha. O pessoal reclamava que o Bebiano estava afastando o Bolsonaro, estava blindando o Bolsonaro para que não chegassem nele. Agora sim, o Bolsonaro também não é criança, né? O Bolsonaro também não é criança. Ele tem que começar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu duvido que ele não tenha capacidade suficiente para perceber um troço desses. Se é que isso está acontecendo. Mas que tem muita gente falando a respeito disso, tem. Muita gente falando a respeito disso. Que o Bolsonaro está sendo afastado do que eles chamam de ala olavista. Agora, vale lembrar que foi Olavo, desde lá dos anos 90, fazendo um trabalho sensacional de informação, de incentivo ao pensamento, de introdução de ideias conservadoras. Foi graças ao trabalho do Olavo que a eleição do Bolsonaro foi possível. Então, trocando em miúdos, afastar Bolsonaro da ala olavista é afastar Bolsonaro das pessoas que o elegeram. Então, isso aqui é muito grave. Muito grave. Ainda não é possível afirmar que os dois citados estejam correndo risco de demissão, já que eles ocupam funções bastante estratégicas dentro do governo. Porém, até mesmo outros militares, como o general Heleno e Tarcísio Gomes de Freitas, acreditam que Braga Neto e Ramos estão passando dos limites na briga contra os apoiadores conservadores do presidente. Porque estão mesmo, né? Tá demais isso daí. Tá demais. Vale lembrar que, assim como Renato Feder, Carlos Alberto Decotelli também era uma indicação de Braga Neto e Ramos. Portanto, já são dois nomes que a chamada cúpula positivista do governo tentou levantar para o MEC e não conseguiu. E as duas derrotas aconteceram na mesma semana. Fontes consultadas por o congressista informaram que Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC, Sérgio Santana, ex-assessor do próprio Weintraub, e Ilona não sei, eu não consigo pronunciar isso aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo aí, né? A atual secretária de Educação Básica do MEC continuam com chances de serem o escolhido. Mas o candidato mais forte é Anderson Correa, ex-presidente da CAPES e atual reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Trata-se de um militar que também é evangélico e que já é conhecido de Bolsonaro há bastante tempo. E tem mais alguns nomes aí que estão no páreo. A gente vai ficar de olho, porque o MEC é estratégico, né? Falei para vocês. E o que acontece, pessoal, é que assim, dentro das escolas, tá? Não adianta, eu já falei isso várias vezes, não adianta ficar aumentando o orçamento, botando dinheiro, comprando computador. Não, agora nós vamos investir na tecnologia, na informação. Não vai adiantar. Não vai adiantar. As crianças vão continuar saindo de lá analfabetas enquanto utilizarem esse método de alfabetização idiota que estão usando. O Nadalim é um defensor do método fonético, que é aquele quem aprendeu a ler e escrever no Brasil aprendeu com aquela história do babebibobu, né? Método silábico, alfabético. Hoje em dia não é mais assim. Eles dão um texto inteiro para a criança e querem alfabetizar a criança com um texto inteiro na frente dela. E aí fica o professor lá igual um retardado, pegando o que a criança desenhou, porque a criança não tem nem noção que aquilo ali é uma letra, porque nunca ninguém ensinou. Precisa ensinar para a criança, e isso não é feito nas escolas. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas entrem em qualquer aula de alfabetização aí, que vocês vão ver que eu estou dizendo é verdade. E o professor fica ali tentando, não, agora esse daqui, o aluno evoluiu, ele passou do pré-silábico para o silábico alfabético. Ficam com aquelas classificações idiotas, que eu vi aquilo na sala dos professores e olhava, gente, mas para mim, isso daqui é analfabeto. A criança não sabe ler, está no 3º, 4º ano. Ou botaram algum pó de pilim-pim-pim na água e todo mundo ficou burro, ou o método está falhando. Porque antes a gente não passava do 1º ano sem saber ler e escrever. Era assim que funcionava. Agora os alunos vão indo naquela progressão automática, chega lá no 3º ano, ninguém sabe ler nem escrever, a professora, coitada, não tem condição de fazer nada, e a coisa vai piorando. E é uma geração perdida, essa geração aí, porque depois é muito difícil de recuperar.
tá? Tem como recuperar, sim, tem como recuperar, mas não vai ser na escola, e principalmente com esse negócio de pegar o texto do UOL para ficar debatendo sobre os desdobramentos do Covid no mundo. A criança não sabe nem escrever o nome direito e estão querendo a opinião da criança sobre uma questão extremamente complexa que nem mesmo os adultos conseguem refletir. É esse tipo de coisa que a gente está vendo dentro da escola. E aí eu vou dar um puxão de orelha também, porque infelizmente, hoje no país, muitos pais acham que a responsabilidade é só da escola. E os pais também têm que ficar de olho. E eu vou dar um puxão de orelha ainda maior. A escola não está alfabetizando, mas os pais conseguem alfabetizar se eles quiserem. Estou trabalhando num curso nessa área aí. Porque os pais podem, dentro de casa, corrigir esses problemas. Dá trabalho, exige tempo. Eu sei que muitos pais aí trabalham o dia todo, ficam fora, é complicado. Mas ou você separa um tempo para cuidar da educação dos filhos de vocês, ou no futuro vocês vão ver o filho de vocês aí no acampamento do MST. Né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. A escola não vai resolver esse problema para vocês. E vocês podem corrigir o que está acontecendo lá dentro de casa. Porque não é difícil alfabetizar uma criança. E não precisa ter computador para alfabetizar uma criança. Por quanto tempo a humanidade viveu sem computador? E as pessoas sabiam ler, escrever, muito melhor do que hoje, inclusive. Aí agora vem com essa conversa, não, agora que nós vamos melhorar a educação, nós vamos comprar computadores para as escolas e tudo vai melhorar. Não, pelo contrário, vai até piorar. Vai até piorar. Tem estudos aí que mostram que a exposição de crianças, bebês, crianças, a telas de televisão, de computador, de smartphone, isso daí atrasa o desenvolvimento cognitivo. Então, se você tem filho pequeno, evite expor o seu filho à televisão, tela de celular, de computador, o máximo que você puder. Eu sei que é impossível barrar totalmente, né? Mas isso afeta o desenvolvimento, a inteligência, né? O desenvolvimento cognitivo do seu filho. Tem vários cientistas que já mostram. Se é muito mais fácil, obviamente, pegar, liga o desenho lá na televisão, bota a criança lá na frente que ela fica quietinha. Agora, você quer transformar o seu filho num idiota? Educar uma criança dá trabalho. Por isso que eu pensei 10 vezes, acabei nem tendo filho. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Ou os pais param de ficar terceirizando a responsabilidade, ou cada vez vai ser pior, porque a gente está vendo aí que a solução do Estado, ela não vai vir nunca, tá? Eu sinto informar vocês, a gente fala sobre o MEC, sobre a escolha do ministro, para que o MEC pelo menos não atrapalhe. Não atrapalhe já é uma grande coisa, mas a educação mesmo, não virá do Estado, tá? Acordem, parem de esperar uma solução mágica do MEC, porque isso não vai acontecer. Eu vou para mais uma rodada de superchat aqui. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Agora 9 horas e 34 minutos. Essa é mais uma edição do Marisa Morning. Para você que está assistindo depois, a nossa transmissão começa de segunda a sexta às 8h30 da manhã. Val. Liberdade, vida, propriedade. Pensador sem diploma, gostei, ó, já gostei. Padre doido, vai largar a batina e ir para o MST, se é que já não tá, né? Luciana Araújo, a médica mais opressora do Rio de Janeiro, aglomerando com geral aí nos bares, hein, Luciana? Natália Paz, deveria indicar o Adélio a ministro, aí seria investigado até as cuecas. Boa! Indica o Adélio para ministro, que daí eles vão quebrar o sigilo telefônico, vão descobrir rapidinho quem é que paga os advogados deles. Isso é uma ótima ideia. O José Geraldo mandou um super sticker. O Ledugério Antunes Neto. Bah, prof. E depois desse ministro fake, tu estava reparando mais alguma coisa no final de semana? Não, eu fiquei muito... Nossa, eu fiquei furiosa, gente. Eu até nem postei muita coisa, porque eu tava muito braba. Cristiane Dona, Paula, qual é o site para votar quem não quer usar a máscara? Eu não sei, tem? Eu não estou sabendo disso. Gilberto Praz, acaba de me ocorrer um ótimo nome à pasta da educação. Paula Marisa. Gente, a gente precisa ser realista, né? Eu não tenho competência para gerenciar um ministério da educação, tá? E também não tem todos aqueles papeizinhos. O máximo do papelzinho que eu consegui suportar na universidade para conseguir foi o de especialista em educação. Então, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada disso. Então, né, vamos trabalhar com a realidade. Tem pessoas lá, tem uns nomezinhos bons lá. Pensador sem diploma. Prof, sou seu fã. Parabéns. PL
Trabalho sargento no tweet, please. Não entendi. Não entendi o que tu quis dizer com isso, mas tudo bem. Gente, não escrevam códigos que eu sou meio lentinha. Eu sou meio lentinha. E aí, que eu tava falando para vocês, ó, sobre o gasto, o que fala? Ai, vamos melhorar a educação, vamos botar mais dinheiro. Vocês acham que eles querem botar mais dinheiro para melhorar a educação? Olha só essa matéria aqui lá da Gazeta do Povo. Vai ter uma votação importante aí essa semana, parece, ó. A PEC do Fundeb quer mais dinheiro público na educação. Aumento melhora a qualidade do ensino. Aí vai ter aqui, ó, o Congresso Nacional deve decidir nas próximas semanas o futuro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Então, para essa gente dinheirista, valorização do professor é colocar dinheiro na educação pública. Agora eu vou contar uma coisa aqui para vocês, tá? Os professores na sala de aula, sim, reclamam do salário e tudo mais, mas a maior queixa dos profissionais da educação, dos professores, é a falta de respeito dentro da sala de aula. Porque hoje um aluno pode cuspir na cara do professor e ai do professor que levante a voz para ele. Inclusive, já aconteceu comigo, tá? De aluno me desrespeitar na sala de aula, eu expulsar o aluno da minha sala de aula, ele vai para a sala da direção, ganha um pirulito e fica sentado no corredor. Então é um prêmio para o aluno. Esse desrespeito com o professor tem que acabar. Isso daí tem que acabar. O tema foi causa do conflito do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que saudade, com os parlamentares. E também costuma contrapor as bandeiras da iniciativa privada e da influência estatal na educação. O Fundeb foi criado em 2006 com uma validade de 14 anos, terminando em 31 de dezembro agora de 2020. Antes que vença o prazo, uma proposta de emenda à Constituição de relatoria da deputada professora Dorinha, do Democratas, pode dar estrutura constitucional ao fundo, convertendo em instrumento permanente. É sempre assim, né? Eles começam com provisório e depois tornam permanente. A proposta prevê que o governo federal aumentaria progressivamente a sua participação no Fundeb de 10% para 20% até 2026, o que não é bem visto pelo ministro da Economia, né, por razões óbvias, que destaca a escassez de recursos da União por causa da crise do Xing-Ling vírus. Além disso, a PEC sugere um incremento da parcela do Fundeb que é destinada ao pagamento dos professores de 60% para 70%. É aquela história que eu falei para vocês, né? Não adianta colocar dinheiro bom em negócio ruim. Já dei várias vezes o exemplo aqui. Não vai adiantar bosta nenhuma, só vai piorar a situação da economia do país. E não adianta também colocar toda a educação na mão da iniciativa privada, vamos supor, né? Da iniciativa privada, se não acabar com esse negócio de centralização das normas no MEC. Esse negócio de centralização das diretrizes educacionais é coisa de fascista. Fascista. Tá? Cada vez mais tem que descentralizar. Os pais, as comunidades é que tem que decidir o que os filhos vão estudar ou não. Isso não tem que vir de um burocrata lá de Brasília. Não tem. Enquanto isso continuar acontecendo, a educação vai continuar sendo uma porcaria. Mas isso não é por acaso, isso é feito de propósito. Eles querem que as pessoas emburreçam. É assim que funciona. Deixa eu passar aqui. Bom, vocês viram, eu falei no vídeo ontem sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso por manifestações antidemocráticas. Seja lá o que isso queira dizer, foi preso por isso. Aí ficou lá na cadeia, agora o Xande resolveu soltar. E aí vem, né, ó, STF solta blogueiro Oswaldo Eustáquio, mas impõe restrições. Olha que absurdo isso aqui. O pedido de prisão temporária venceu neste domingo. Ele foi preso pela Polícia Federal no último dia 26, acusado de propagar ataques contra instituições e mover uma rede de mobilização virtual em prol de atos antidemocráticos. É aquele malabarismo retórico, né? Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Que o Oswaldo Eustáquio cometeu o crime de criticar o STF e de organizar manifestações que eles consideram antidemocráticas. Então, está instituído o crime de opinião no país.
Em decisão neste domingo, foi ontem que aconteceu isso, o ministro do STF, Xande, soltou o jornalista, ele tem até a carteirinha, tá? Jornalista, se bem que hoje em dia não precisa mais do registro para ser jornalista. É só fazer um trabalho sério, tá? Aliás, não precisa ser sério, né? Jornalista no Brasil é uma palhaçada, mas deveria ser sério, de investigação e de informação, assim como eu faço aqui todas as manhãs. O pedido de prisão temporária venceu hoje. Ele foi preso pela Polícia Federal no último dia 26, acusado de propagar ataques críticas, contra as instituições, não pode criticar as instituições mais, e mover uma rede de mobilização virtual em prol de atos antidemocráticos. No entanto, com a saída da prisão, o jornalista terá que respeitar uma série de decisões impostas pelo Supremo. Vamos lá. Entre elas, Oswaldo está proibido de manter contato com pessoas envolvidas na investigação e frequentar as redes sociais. Então, um jornalista foi preso, sem nenhum motivo. Qual foi o crime que ele cometeu? Não se sabe, foi preso. O jornalista. E aí, quando ele é solto, ele não pode usar as redes sociais. Como é que ele vai trabalhar? O Xande vai sustentar ele? Como é que vai ser? Né? Ele também deverá manter distância de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros da corte. Não poderá deixar o Distrito Federal e está proibido de mobilizar, organizar ou integrar manifestações de cunho ofensivo a qualquer dos poderes da República. Então não pode se manifestar, tá bravo com o STF, com a Cunhon, não pode se manifestar, senão é antidemocrático. Ou de seus dirigentes. Não pode fazer manifestação. Olha que palhaçada. Ou que incitem animosidade das Forças Armadas contra qualquer instituição do Estado. Que poder tem Oswaldo Eustáquio de decisão nas Forças Armadas? Qual é a consideração que os generais têm pela opinião do Oswaldo Eustáquio? Vocês acham que os generais vão começar um levante porque o Oswaldo Eustáquio falou alguma coisa na internet? Olha que absurdo. Segundo a investigação, existem indícios de que o jornalista participa de fatos que estão sob apuração e guardam relação com atos de potencial lesivo considerável. A Polícia Federal aponta que ele tem mobilizado uma parcela da população com afinidade ideológica e tem sido usado para propagar o extremismo e discurso de polarização. Não pode, só pode ter discurso esquerdista. No dia 1º, o mesmo sofreu um mal-estar ao ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Oswaldo foi preso por ordem de Moraes e a PF aponta que... eles adoram usar esse aponta aqui. Ele se preparava para deixar o país. Sim, ele foi lá, fez um vídeo tomando sopinha no Paraguai, visitou a mãe e voltou. Isso daí para eles é fuga. Ele chegou a ir em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A defesa afirma que ele tem parentes no Mato Grosso do Sul. Ainda na decisão, o magistrado afirmou que a prisão havia sido imposta para garantir a eficácia da investigação pelas sucessivas evasões e da ausência de residência física. Uma vez declinado o logradouro e realizada nele, finalmente a busca e apreensão. Não há por que manter o investigado detido sem que haja necessidade de assegurar a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Então, assim, vamos trocar em miúdos aqui, o negócio é o seguinte, Oswaldo Eustáquio foi punido sem julgamento, porque se ele não pode circular não sei aonde, falar com não sei quem, postar na internet, isso daí é uma punição. Qual foi o julgamento? Nenhum. Qual é o crime? Não sabemos. Acesso aos autos. Também os advogados, quando têm acesso só à parte dos autos. Então tá complicado, né? Tá complicado. E ainda, quando o Bolsonaro assumiu, a Rosa Weber teve a cara de pau de dar uma constituição de presente para o Bolsonaro. Ela devia pedir de volta e dar uma lida, porque parece que eles esqueceram o que diz na Constituição, na nossa Suprema Corte. E a gente teve aqui... A gente está vendo aí várias notícias sobre Lava Jato, sobre Moro, né? Foi na sexta-feira ainda que eu dei em primeira mão a notícia para vocês que o Serra tinha ali acordado, tomado café da manhã com a Polícia Federal, né? Que coisa, o Moro saiu e a Lava Jato começou a chegar na ala tucana. E a gente tem uma declaração aqui do Nhonho, que
que fala bastante, que nos diz muito sobre o caráter desta operação. Olha só. Maia diz que Deltan deixou claro que a Lava Jato é um movimento político, né? Um movimento político. A gente já notou isso, mas tudo bem. O presidente da Câmara também disse que o Conselho Nacional do Ministério Público precisa começar a punir, porque, segundo ele, o CNMP tem gerado impunidade. Pois é, podia, por exemplo, começar investigando aí as delações ali que envolvem o senhor Nhonho, né? O Botafogo, na planilha do Odebrecht, que está parada lá um tempão, que não se investiga. Seria interessante realmente punir, né, senhor Nhonho? Todo mundo que apareceu lá naquela planilha. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesse sábado, dia 5, que o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, deixou muito claro que a operação é um movimento político. A declaração de Maia foi dada durante uma live promovida pelo grupo de juristas Prerrogativas. Ontem, o procurador Deltan deixou muito claro que é um movimento político, pois ele disse que as ações contra a Lava Jato são para prejudicar a candidatura de Moro em 2022. Para quem está surpreso, né, sugiro que se informe um pouquinho mais, porque realmente a Lava Jato teve sim um viés político. Eu não estou dizendo que o PT é inocente, eu acho que tem que ser julgado, punido e tal. Por mim, eu acho até inclusive que o Lula deveria estar ainda na cadeia, mas devido a essas manobras jurídicas, né? Agora eu quero saber por que a Lava Jato não chegou tão fundo na outra navalha da tesoura. Estranho, né? Está muito claro qual o jogo que está sendo jogado, criticou o presidente da Câmara. Na sexta-feira, dia 3, Deltan concedeu uma entrevista à CNN Brasil. Aliás, o Deltan está em todas agora, né? Ele está enlouquecido, indo em tudo que é emissora de TV para falar que o Aras está perseguindo eles, que eles são as pessoas muito queridas. Com a saída de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, passou a interessar ao governo e aos seus aliados a desconstrução do ex-ministro Sérgio Moro e da Lava Jato. Segundo o procurador, Moro é símbolo e existe o receio de que ele venha eventualmente concorrer em 2022. Olha, aí continua aqui, tem mais, depois vocês entrem lá e deem uma lida no artigo. Olha, sinceramente, a gente não tem receio de que o Moro venha concorrer. Vai ser muito legal. Isso é muito legal. Imagina se o Moro ficar atrás do Boulos ainda por cima. Porque esse pessoal acha, eles vivem lá numa bolha de gente que concorda com eles, eles acham que a população é assim. Então, vai ser muito interessante se o Moro vier candidato aí, Luciano Huck, esse pessoalzinho, mas a gente já vai ter um gostinho disso agora nas eleições municipais. Prestem muita atenção nessas eleições municipais, por favor. Por favor. Parece que a Joyce vai vir candidata à Prefeitura de São Paulo, né? Vai ter a Sâmia Bonfim, conseguiu lá uma... Como é que é a vice dela? É trans, negra, favelada, não sei o que, só esses adjetivos assim, né? Só qualifica as pessoas, não importa o que elas pensam, importa a cor da pele, com quem que elas deitam de noite, o que elas pensam, nem tocam no assunto, né? Eu quero só ver o fiasco que vai ser a votação da Joyce. A gente também vai ter candidatos do movimento Bumbum Livre. A gente precisa ficar atento em todo o país, porque assim, teve a votação lá do PL 2630 na Câmara e os senadores votaram muito tranquilos, porque o mandato deles é de 8 anos. Então tem senador que vai sair só lá longe, eles estão contando com a memória curta do eleitor brasileiro, mas eles vão apoiar candidatos agora nas eleições, a vereadora, prefeito. Olha o vídeo de ontem, eu postei ali uma imagem com a fotinho de todos os senadores que votaram a favor do PL da censura. Fica de olho aí na sua região, vê quem é que o candidato vai apoiar, né? Nós somos muitos, a nossa vantagem é numérica. E vamos denunciar. Outro tipo de candidato que nós não devemos eleger são os candidatos do bumbum livre, né? Porque a gente já viu ali, lembra da Lei Kim, lá, né, que derrubou o veto do presidente. Pois é. Então vamos ficar de olho nessas eleições, vamos tentar fazer uma limpa, vamos tentar pelo menos um pouquinho mais no nosso cenário político, né? Tirar essa gente isentona, essa gente aí que é prudente, sofisticada, que não quer, né, esse clima beligerante na política, porque eles gostam mesmo do discursinho único esquerdista, né? Enquanto tem a paz, todo mundo está concordando com a esquerda, está tudo bem.
Agora 9 horas e 51 minutos, então eu vou para a última rodada de superchat aqui. Deixa eu ver. Bruno Augusto de Oliveira. Paula, o Allan Kardec, presidente da Liga da Defesa Nacional Paraná, fará uma live hoje às 19h30 com os médicos Nishi Yamaguchi, Anthony Wong, Dalton Schumann, Bruno Cavellucci e senador Everton no Facebook, Dr. Allan Kardec. Tá dado o recadinho aí, então, para o pessoal que quiser acompanhar a live às 19h30 lá no Face. Ledugério Antunes Neto. O PQD tem que prestar mais atenção nesses conselheiros. Estão blindando, isolando o Bolsonaro para darem o golpe de misericórdia. E a gente já viu essa novela, né? A gente já viu essa novela. Luciana Araújo. Óbvio que estou aglomerando nos bares e postando. Adoro essa médica, gente. Pensador sem diploma. Segue no Twitter, please. Acho que agora deu para entender. Ah, para eu te seguir no Twitter. Tá, depois eu vou procurar lá. Não falem comigo por códigos, que eu sou meio burrinha. Bruno Augusto de Oliveira. Paula, mandei um direct para você sobre a live que te falei. O meu direct é uma coisa maluca. Eu não sei se eu vou, não prometo que eu vou encontrar e ler, tá? Vou dar uma procurada, mas tá complicado. Então é isso, pessoal. Começamos a semana. Vamos ver aí, né? Parece que essa semana vai sair o terceiro nome de indicação para o MEC. Esperamos, sinceramente, do fundo do coração, que Bolsonaro se lembre do que ele disse na campanha, né? O que a gente quer no MEC é um ministro combativo, para acabar com esse negócio de doutrinação dentro da sala de aula. Não pode ser uma pessoa isentona, porque se for uma pessoa isentona, que não dá bola para essas questões, que está acima do bem e do mal, ela vai favorecer a esquerda, vai favorecer tudo aquilo que a gente vem combatendo há anos e anos, e será uma imensa decepção para mim. Será uma imensa decepção. Esperamos, oramos aqui para que Deus ilumine a cabeça do Bolsonaro, para que ele faça uma boa escolha, e vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, desse filme de terror que está sendo, desde que Vai Entrar Onde Saiu do MEC, né? Quando Vai Entrar Onde Saiu ali já foi um baque para mim. Aí depois vem o Dilmotelli, aí depois vem o cosplay do Joãozinho Tranca-Rua. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu não postar um vídeo ainda hoje, a gente se vê amanhã às 8h30 da manhã para comentar as principais notícias aí do dia, da noite. Espero vocês. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Fui, beijos.